Olhem, já alguma vez pensaram que cada passo que damos é, na verdade, uma autêntica proeza de engenharia? É incrível, não é? Hoje vamos mesmo mergulhar a fundo e desvendar a ciência que está escondida por trás de cada movimento, a mecânica fantástica que nos permite fazer tudo, desde simplesmente andar até dar um salto. Pensem lá um bocadinho. Como é que andamos? Parece a coisa mais simples do mundo, certo? É algo que fazemos quase em piloto automático. Mas e se eu dissesse que este ato tão banal é, na verdade, uma das obras de engenharia mais complexas e sofisticadas da natureza? Pois é, vamos perceber porquê. E o que estamos a ver aqui, bem, isto é basicamente uma fotografia dessa mecânica invisível. É o tipo de imagem que sai dos laboratórios de biomecânica. Lá, eles analisam absolutamente tudo, o comprimento da nossa passada, os ângulos exatos das nossas articulações, tudo para conseguir decifrar os segredos por trás do movimento humano. Ok, então para começarmos a desembrulhar toda esta complexidade, é essencial perceber que há duas áreas científicas-chave. São elas que, quando juntas, nos dão a imagem completa de como é que nos mexemos. Pronto, aqui estão as duas grandes peças do nosso puzzle. De um lado, temos a cinesiologia. Pensem nela como a que responde à pergunta o quê? Ou seja, que músculos, que ossos é que estão a trabalhar? Do outro lado, a biomecânica. Esta responde ao como. Como é que o movimento acontece? E para isso, usa as leis da física para analisar as forças, as alavancas, tudo. De forma simples. Uma é a anatomia do movimento, a outra é a física por trás dele. E olhem que esta curiosidade sobre o movimento não é nada de novo. É uma história com milhares de anos. Começou lá atrás, com os filósofos da Grécia Antiga. Aristóteles, por exemplo, foi dos primeiros a olhar para os animais e a tentar perceber o processo de caminhar. Depois, damos um salto até ao Renascimento, com gênios como Leonardo da Vinci, que literalmente abria corpos para entender a ligação entre a anatomia e o movimento. E a coisa evoluiu até cientistas como Giovanni Borrelli, que olhou para o corpo e disse: isto é uma máquina, funciona com alavancas, e aplicou-lhe os princípios da mecânica. Vamos então pegar nessa ideia de máquina. Vamos olhar para o nosso corpo exatamente assim, com uma máquina super sofisticada que, no fundo, funciona com base num dos princípios mais básicos e poderosos da física. E esse princípio é o sistema de alavancas. É isso mesmo. O nosso corpo está cheio delas. É bastante simples de perceber. Os nossos ossos são as barras, as articulações são os pontos de apoio, o fulcro e os músculos. Bem, os músculos são o motor, eles fornecem a força. Cada movimento que fazemos, por mais pequeno que seja, é o resultado desta dança mecânica perfeita entre estas três partes. Olhem para este exemplo. É perfeito para ilustrar. Alguém a levantar um peso com o bíceps. Este é um exemplo clássico de uma alavanca de terceira classe, que por acaso é mais comum no corpo humano. E o interessante é que este tipo de alavanca não está otimizada para força. Não, está otimizada para velocidade e amplitude de movimento. É exatamente por isso que conseguimos mover as nossas mãos tão depressa e com tanta precisão. E o nosso corpo é incrivelmente inteligente na forma como usa estes três tipos de alavancas. Usa a de primeira classe para o equilíbrio, sabe? Para tarefas delicadas como manter a cabeça direita. Depois temos a de segunda classe, que é para a potência, pensem em ficar em bicos de pés, é pura força. E por fim, a terceira classe, que já vimos, para a velocidade e amplitude, tipo para lançar uma bola. Cada uma com a sua especialidade aplicada no sítio certo. Muito bem, agora que já temos as bases, vamos sair da teoria e ver como tudo isto funciona na prática. E vamos ver como os mesmos princípios se aplicam tanto num gesto mínimo do dia-a-dia, como num feito atlético absolutamente espetacular. Se olharmos para estas duas imagens, um simples movimento de tornozelo e um salto em comprimento de um atleta de elite parecem mundos à parte, não é? Mas aqui é que está o segredo. A ciência por trás deles é exatamente a mesma. Os mesmíssimos princípios de alavancas e força que nos deixam mexer o pé são os que, quando levados ao extremo, amplificados e perfeitamente coordenados, permitem a um atleta olímpico voar. Para entender como se passa de um movimento pequeno para um grande, temos que falar de um conceito-chave: a cadeia cinética. Pensem no corpo como uma corrente. Cada parte é um elo. Um serviço de ténis potente, por exemplo, é a demonstração perfeita disto. A força não vem só do braço. Isso é um mito. A força viaja pelo corpo todo, numa sequência perfeita, como uma onda de energia que começa nos pés e acaba na raquete. Vamos seguir o caminho dessa energia. Primeiro, começa com a força das pernas contra o chão. Depois, essa energia sobe e é transferida pela rotação da anca e do tronco. A seguir, o braço acelera como um chicote. E no fim, o pulso dá o toque final para transferir toda essa energia acumulada para a bola. É uma coreografia.
E o mais incrível é que se um único elo desta cadeia falhar, ou se o timing estiver um bocadinho ao lado, puf, a potência desaparece. Isto prova que a força não é só ter músculos grandes, é sobre a eficiência de todo o sistema. Ok, mas e para quem não é atleta de alta competição? Por que é que tudo isto importa? Bem, a resposta toca diretamente na nossa saúde e no nosso bem-estar do dia-a-dia. E de formas que se calhar nunca imaginaríamos. Este instrutor de yoga resume a ideia na perfeição. Ele diz que este conhecimento devia ser a base de tudo o que fazemos com o corpo. E faz todo o sentido. Perceber como fomos desenhados para nos movermos é a chave para evitar aquelas lesões chatas e crónicas que aparecem com o tempo, sabe? Por causa de má postura, de movimentos errados, seja a trabalhar ao computador ou a treinar para uma corrida. Mas a história não acaba aqui. A ligação é ainda mais profunda, mais íntima. Investigações muito recentes estão a descobrir uma coisa absolutamente fascinante. O nosso movimento não se limita a mostrar como nos sentimos. Ele pode também mudar como nos sentimos. É isso mesmo, a forma como andamos pode, literalmente, alterar o nosso estado de espírito. Por exemplo, alguns estudos mostram que pessoas com depressão tendem a ter um padrão de caminhada muito específico, mais lento, com menos balanço de braços, uma postura mais curvada. Mas agora vem a parte incrível. Outros estudos fizeram ao contrário. Pediram a pessoas para adotarem de propósito um andar mais feliz, mais direito, com mais energia. E descobriram que essas pessoas começaram a lembrar-se de mais coisas positivas. O nosso corpo pode influenciar a nossa memória e a nossa visão do mundo. É espantoso. Então onde é que isto nos deixa? A grande lição é que entender esta ciência do movimento é uma ferramenta poderosa. Dá-nos o poder não só de melhorar a nossa performance, seja no que for, mas de vivermos de forma mais saudável. E, por que não, até mais feliz. Fica a ideia de que o movimento é uma espécie de linguagem silenciosa entre o nosso corpo e a nossa mente. E com o que vimos hoje, talvez já consigamos decifrar um pouco melhor o seu alfabeto.